rei muçulmano do Marrocos convocou os judeus a orar por chuva. De acordo com a lei judaica, no sábado à noite, os judeus no Marrocos começaram a inserir uma seção em suas orações por chuva. Normalmente um costume marcado apenas dentro das sinagogas, as orações deste ano pela precipitação vieram a pedido do rei do Marrocos, Mohamed VI, que se voltou para os judeus para salvar sua nação da seca. Notavelmente, as orações foram respondidas em poucas horas. A mídia marroquina informou que o pedido do rei aos judeus veio em resposta a uma seca em andamento. O pedido do rei marroquino coincidiu com o costume judaico em que os judeus fora de Israel começam a rezar por chuva na noite de 4 de dezembro. Respondendo ao apelo do rei, o Conselho das Comunidades Israelitas em Marrocos, ou CSIM, publicou um comunicado no qual convida os fiéis a rezar em todas as sinagogas do reino para que Deus poupe o nosso país e ajude Sua Alteza o Rei. Isso aconteceu depois que o monarca enviou um pedido semelhante a todas as mesquitas e igrejas do país para rezar por chuva na terça-feira às 10 horas. A oração muçulmana pela chuva em caso de seca é chamada de Salat al-Istisqa ou em árabe. A fonte para isso no Alcorão refere-se a Moisés orando por água para os judeus. A chuva forte começou a cair em Casablanca no domingo, apenas algumas horas depois que os judeus do Marrocos começaram a rezar por chuva. A chuva ainda está caindo de acordo com os boletins meteorológicos. A tradição judaica descreve as orações por chuva como um desafio teimoso diante do divino. O Talmud conta a história de Soni que desenhava círculos. Um ano, a chuva não caiu no inverno e houve uma seca. Oni desenhou um círculo na poeira, ficou dentro dele e informou a Deus que não se moveria até que chovesse. Quando começou a garoar, Oni disse a Deus que não estava satisfeito e esperava mais chuva, e então começou a derramar. Ele explicou que queria uma chuva calma, momento em que a chuva se acalmou para uma chuva normal. O apelo do Marrocos por orações por chuva ocorre em meio a uma seca que afeta o setor agrícola do Marrocos. A temporada de 2021 a 2022 também experimentou um ano agrícola seco. A seca provocou em Marrocos uma quebra de 67% na produção de cereais face à época de 2020 a 2021. Isso reflete um pedido semelhante feito em 2014 pelo rei marroquino. O rei Mohamed VI solicitou que os judeus rezassem por chuva em 11 de janeiro, um dia depois que as orações muçulmanas por chuva foram realizadas nas mesquitas do país. O rei fez o pedido ao ouvir as previsões de que o Marrocos sofreria uma seca naquele ano. A chuva teria começado a cair um dia depois que os judeus marroquinos começaram a orar. O rabino Levi, um rabino Chabad da comunidade judaica no Marrocos, disse a Beadre Eredin na época que o rei havia feito esse pedido pelo menos 3 vezes anteriormente. Sam Ben Chitrit, presidente da Federação de Origem Marroquina, foi citado como tendo dito que existia uma relação calorosa entre a monarquia marroquina e os judeus. O pai de Mohamed VI costumava recorrer aos rabinos do Marrocos sempre que prevalecia uma seca, disse Ben Chitrit a Beadre Eredin. O rabino Shalom Machas, que serviu como rabino-chefe do Marrocos, posteriormente, como rabino-chefe de Jerusalém até sua morte em 2003 era amigo de Mohamed V, pai do atual rei. O rei disse ao rabino que antes da morte de seu pai, ele ligou para seu filho e disse que ele deveria cuidar dos judeus, pois eles são seu amuleto da sorte. O atual governo marroquino normalizou as relações com Israel em 2020 como parte do Acordo de Normalização Israel-Marrocos envolvendo os Estados Unidos. Os judeus marroquinos constituem uma comunidade antiga, pois os judeus começaram a imigrar para a região já em 70 EC. Em seu auge na década de 1950, a população judaica do Marrocos era de cerca de 250 mil a 350 mil. Devido à migração de judeus marroquinos para Israel e outras nações, esse número foi reduzido para aproximadamente 3 mil. A grande maioria dos judeus marroquinos vive agora em Israel, onde constituem a segunda maior comunidade judaica, com aproximadamente 500.000. Apesar de seus números cada vez menores, o carinho e o respeito entre os judeus e o reino do Marrocos ainda são palpáveis.
Sob o rei Mohammed VI, o Marrocos empreendeu grandes renovações de locais de herança judaica, e todos os anos rabinos e líderes comunitários em todo o mundo são convidados para a celebração do trono realizada a cada 30 de julho em Rabat,